um tema tão básico a respeito da nossa fé, um assunto tão imprescindível para a nossa vida, enquanto muitas igrejas já não falam mais a respeito de pecado, relativizaram coisas que não deveriam, não poderiam, coisas que para Deus, honestamente, muitas igrejas se tornaram em um lugar de entretenimento, amassageamento do ego e assim por diante. A nossa igreja está pregando uma vez mais nessa noite a respeito do perdão de pecados. Que coisa preciosa ter pecados perdoados, coisa preciosa. A Bíblia diz que todos nós andávamos longe de Deus, distantes do Senhor. Estávamos perdidos em nossos pecados. E o Senhor nos trouxe para perto dEle. A iniciativa de nós nos voltarmos para o Senhor não foi nossa, foi do Senhor. É por isso que o véu se rasga de alto a baixo, tirando qualquer impedimento de que você pudesse entrar num lugar mais profundo na comunhão e na intimidade com o Senhor. O perdão através do sangue de Jesus. Aproveito ainda para corrigir a todos nós que muitas vezes usamos de maneira indevida o sangue do Senhor Jesus. E usamos isso como força de expressão. Assim como também é errado falar o nome do Senhor em vão. O sangue do Senhor Jesus é precioso demais para você ficar falando em vão a respeito dele. Quantos entendem que o pastor está falando? Digo amém. O sangue do Senhor Jesus não é para ser usado em expressão. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus o quê? Não falou nada. O sangue de Jesus é algo que nos purifica de nossos pecados. O sangue do Senhor Jesus é algo, a Bíblia vai dizer que é algo precioso. A Bíblia diz que Ele nos comprou com precioso sangue. Então, se Ele nos comprou, nós não somos mais de nós mesmos. Agora nós temos outro dono, amém? Então a nossa vida está sob nova direção, né? O Senhor é o dono das nossas vidas. O perdão através do sangue de Jesus. Bem, o Senhor nosso Deus criou o homem e a mulher sem pecado. Assim como alguém puro, santo e sem pecado, criou o homem sem pecado. E do homem tirou uma costela do seu lado e ali formou a mulher, também sem pecado, porque o homem ainda não havia experimentado o pecado. E a Bíblia diz que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso era desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o, e o deu ao seu marido, que também comeu. Este é o registro do primeiro pecado, Gênesis 3 e verso 6. Primeiro, a ordem de Deus era que o homem pudesse usufruir de todas as coisas do jardim. Só naquela árvore que não poderia se alimentar daquele fruto. Mas a mulher decidiu conversar com a serpente. Deu assunto, foi conversando. E aos poucos foi sendo seduzida e enganada.
e o homem foi junto. E então, o primeiro pecado, o que complicou, em outras palavras, o que desgraçou a vida da humanidade, o pecado, a desobediência. Mas nesse mesmo capítulo de Gênesis 3, nós vemos da parte de Deus a primeira promessa da vinda do nosso Salvador, aquele que venceria o pecado por nós. Amém? Versos 14 e 15 de Gênesis 3. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto está falando do nosso Messias, o Salvador Jesus. Foi ele quem esmagou a cabeça da serpente. Foi ele quem venceu as forças de Satanás. E nós também só o vencemos por causa do poder do Senhor Jesus, por causa do nome do Senhor Jesus, por causa do sangue do Senhor Jesus. Então o texto fala: o descendente da mulher lhe ferirá a cabeça. Lhe ferirá a cabeça. E esta vitória concretizou-se na cruz do Calvário, com o derramamento de sangue de nosso Senhor Jesus. Bem, essa foi uma introdução. Quero tratar 10 pontos com vocês. Eu acredito que são tão simples que nós vamos ser breves em cada um deles. Primeiro, o pecado é desobedecer à lei. Você pode anotar aí no seu informativo, se você desejar. Pecado é desobedecer à lei. Em 1 João capítulo 3 e verso 4, a Bíblia diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Não tem definição melhor para o pecado, porque essa definição é bíblica. É transgredir a lei, é ferir os mandamentos do Senhor, é desobedecer a ordem de Deus. Não foi assim lá no jardim, no início? E ainda é hoje. O Senhor precisou dar leis e mandamentos ao seu povo, e a maioria das leis boas que regem toda a humanidade, elas são fundamentadas nas leis de Deus. Como, por exemplo, não matarás. Raríssimas as nações que têm como lei que pode matar. Aí coloca algumas ocasiões que pode. Não matarás. E assim por diante. Pecado é desobedecer a lei. A lei é para a nossa proteção. A lei de Deus é para a permanência, a continuidade da humanidade. E por causa do pecado, nós precisamos mesmo de leis. Precisamos de leis. Ai de nós se não fossem as leis, não é verdade? Segundo lugar, todos pecaram e merecem a morte. Você que está ouvindo uma mensagem pela primeira vez, ou quem sabe a sua primeira vez aqui nesta igreja, já tem uma denúncia a seu respeito: você é um pecador. Os antigos já estão cansados de ouvir isso, falo só para os novos. Você é pecador. Em Salmo capítulo 51 e verso 5, olha o que Davi diz:
sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde me concebeu a minha mãe. Olha Davi falando. E o Salmo 51, ele confessa um monte de pecado e se apropria do perdão, da graça de Deus. Mas todos pecaram e merecem a morte. Até Adão e Eva cometerem o pecado, não existia morte. Já os seus filhos, os primeiros filhos já cometem o primeiro assassinato. A Bíblia diz em Isaías 53, verso 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Essa é a verdade, irmãos. Num piscar de olhos, nos desviamos do Senhor. Em Romanos 3, versos 10 a 12, e o verso 23 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E o verso 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A gente não consegue nem imaginar como que era no jardim, Adão e Eva, na inocência de quem ainda não conheciam o pecado, eles estavam cheios da glória de Deus, cheios da presença de Deus. O texto diz que Adão ouvia Deus caminhando no jardim. Isso é glória de Deus. Mas agora, por causa do pecado, olha a gravidade do problema do pecado, todos ficaram destituídos da glória de Deus, afastados da glória de Deus. O que faz as pessoas agora andarem no pecado como se fosse natural, como se fosse o melhor que tem, como se fosse esse o plano para a vida delas. E em Tiago capítulo 1, 14 e 15, a Bíblia diz, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Olha que interessante, Tiago coloca o pecado como uma mulher que dá à luz um filho. Então, o que faz gerar, o que faz engravidar do pecado é a cobiça, que vai seduzindo, e aquilo vai, aquela gestação vai se caminhando, até que acontece o quê? Pecado. E em função do pecado acontece o quê? A morte. Todos pecaram e merecem a morte, como condenação, como sentença, por causa do pecado. Então o pecado é desobedecer à lei, todos pecaram e merecem a morte, e em terceiro lugar, pecamos porque não vigiamos e não oramos. Pecamos porque não vigiamos e não oramos o suficiente para estar fortalecido, andando com Deus, firme com o Senhor. Em Marcos capítulo 14, 37 e 38, então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas pessoas usam esse termo? Não, a carne é fraca, para justificar o pecado. Não, a carne é fraca, a carne é fraca. Mas ela nunca ora e vigia o suficiente, só fica nesse argumento, a carne é fraca, a carne é fraca, a carne é fraca.
E vai para o inferno, e vai para o inferno, e vai para o inferno. Porque não vigia e não ora. Acha que Deus tem que fazer tudo na sua vida. Tem coisas que é você que tem que fazer. Vigiar e orar é você que tem que fazer. Tu fica esperando aparecer um anjo para te livrar da tentação? A Bíblia tem várias vezes, ela diz, seja forte. É você que tem que ser forte. Você que tem que buscar isso. Então Pedro corrigiu, Jesus corrigiu a Pedro. Jesus estava às vésperas de ir para a cruz, de ser preso, de ser julgado, de ser condenado, de carregar a cruz, de se entregar, de ser preso injustamente, de acordo com as leis humanas. E ele levou Pedro, Tiago e João para o monte para orar, como amigos que fortalecem um ao outro. E Jesus se retirou um pouco mais adiante, subiu um pouco mais, para que pudesse ter um momento também dele sozinho com Deus. E ele orava de maneira angustiante em seu coração. E ele acreditava que os seus melhores amigos também estavam orando, fortalecendo. Mas eles estavam fazendo o quê? Dormindo. A Bíblia diz que eles estavam tão tristes e cansados, pesarosos, que eles se pegaram ao sono. Lembra quantas vezes você, tentando orar, você dormiu? Vai dizer que nunca. Especialmente os que oram de noite, né? Não, eu oro antes de dormir. Oro antes de dormir. E dali, quando amanhece, eu falei amém? Assim foi com Pedro, Tiago e João. Eles começaram orando e terminaram dormindo. Dormindo. Mas você, por que você dorme? Por que você ora deitado? Eu duvido que se você orar caminhando ou com os braços estendidos aos céus, você vai dormir. Eu aprendi lá na Coreia do Sul isso. Você não vê um coreano orando silenciosamente, exatamente por isso, para não dormir, para não abrir a boca de sono. Então ore diferente para não dormir, porque aqui Jesus corrigiu a Pedro severamente. Por que vocês estão dormindo? Será que é uma ocasião um tanto pequena o que eu vou enfrentar? Estou caminhando para a cruz e vocês estão dormindo. Imagine a decepção, a frustração com esses seus melhores amigos. Os encontrou dormindo. E Jesus disse, vigiem e orem, para não cair em tentação. Ele não diz para não entrarem em tentação. Amados, a tentação vem até para quem ora 24 horas por dia. O cair é diferente. O cair é outra história. O Senhor Jesus foi tentado, sim ou não? Sim, mas a Bíblia diz que ele viveu sem pecado algum. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado algum. Nós pecamos porque não vigiamos, porque não oramos. E Jesus vigiava todo o tempo. Ele cuidava cada resposta que ele ia dar. Ele estava constantemente em oração, sendo ele o Filho de Deus. Imagine nós o quanto precisamos orar, já tendo experimentado o pecado. Pecamos porque não vigiamos, porque não oramos. Mas sabe qual é a realidade? Sabe qual é a verdade? Muitos não querem pensar dessa forma. Não, eu pequei porque eu não vigiei. Não, eu pequei porque eu não estava orando o suficiente. Não, pequei porque o irmão André, pequei porque o irmão Gustavo, aí ele joga para os outros. Nunca é ele o culpado. Nunca é o sono dele o culpado. É sempre alguém. Vai pensando que diante de Deus vai valer citar nomes de terceiros.
Então, pecado é desobedecer a lei, todos pecaram e merecem a morte. Terceiro, pecamos porque não vigiamos, não oramos. E quarto lugar, precisamos nos arrepender e confessar os pecados. Amém? Precisamos nos arrepender e confessar os pecados. Aliás, 3 coisas a fazer com o pecado: se arrepender, confessar e abandonar. É isso que você pode fazer com o pecado. Precisamos nos arrepender e confessar os pecados. Em Mateus 3, do 5 a 8, está falando de João Batista. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira do que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Os fariseus estavam na fila do batismo, no entanto, eles não se reconheciam pecadores. E aí então João Batista, esse profeta incrível, falou para ele que se não houver arrependimento, não adianta. Se não houver confissão de pecados, não adianta. Está perdido. Vai morrer em seus pecados e delitos, como diz a palavra, e vai viver eternamente distante do nosso Deus, em sofrimento, em dor, em chamas. As pessoas confessavam os pecados primeiro, e depois João Batista as batizava. Naturalmente que quem confessa um pecado é porque está arrependido dele, é porque quer auxílio para abandoná-lo, para largá-lo. Alguém que confessa o pecado, ele está dizendo: eu não nasci para isso, eu não quero mais isso. E essa confissão levava João Batista a mergulhá-los, imergi-los completamente nas águas. Por isso que era no Rio Jordão, que é onde tinha muita água. Então essa era a condição para ser batizado. Um batismo que representava uma nova vida. Alguém que se arrependeu dos pecados, confessou os pecados e quer viver longe dele. Quinto lugar, os salvos possuem um intercessor. Amém? Os salvos possuem um intercessor. Algumas versões falam de advogado, o que também está muito correto. 1 João 2 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Não é o dizer, não é o falar, é o que você faz, é como você se comporta. Mas os salvos possuem um intercessor. Ai de nós, se não fosse o nosso intercessor. Amém?
Amados, para aqueles que já se banharam no sangue do Senhor Jesus, para aqueles que já foram perdoados, libertos, para os que já foram salvos por essa graça maravilhosa do Senhor, o Senhor Jesus o defende quando este peca. Amém? O Senhor Jesus te defende. De que maneira? De que maneira? Porque se Deus olhar para nós, Ele vai olhar pecadores. E em consequência disso vai olhar sentenças. Sentenças essas de morte, que é o que merecemos, como nós já vimos. Mas quando Deus ver em nós o sangue do Senhor Jesus, Ele vê a cruz em nós. Ele nos vê escondidos na cruz de nosso Senhor Jesus. Aí Jesus pode dizer: eu sou advogado dele. Mas o que tu defende ele? Eu o defendo porque ele se apropriou do sangue que eu verti na cruz. Agora ele já está limpo, ele já está purificado, ele já está perdoado. Por causa desse sangue precioso, é por isso que ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado. Agora, ele não é advogado de bandido que não quer sair do pecado. Isso não. Isso não. Pecado para um salvo é como um desvio de percurso. Porque o salvo tem o Espírito de Deus em sua vida, que o lembra, que o denuncia, que o dá uma chacoalhada: ei, o que você fez? E essa pessoa, imediatamente, por causa de Deus que habita na sua vida, ela reconhece o seu erro. Ela reconhece que pecou, que falhou, mas que falta de vigilância da minha parte, por que eu não vigiei? E ela diz: me perdoa, Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu não me apropriei do sacrifício do Senhor Jesus enquanto eu falei tal coisa, enquanto eu tratei alguém de tal maneira. Perdoa-me. Esse é o salvo. Agora, o ímpio, ele vive na prática do pecado. Ele vive na prática do pecado. Amados irmãos, o pastor não se surpreende quando chega até ele denúncias de pecados entre os irmãos. Ele não se surpreende. Porque quem de nós não peca? Uma coisa eu sei: pecou porque não cuidou, não vigiou, não está em sintonia fina com os céus. Aí peca mesmo. Então não me surpreendo, porque eu também sou pecador. Mas quando nós sabemos que temos um intercessor, a gente não deixa a papelada aumentar na mão dele, não. A gente já se apropria do seu papel, que ele é o advogado. A gente já se apropria. Isso não te traz alegria, saber que você tem um advogado que intercede junto a Deus? Depois Paulo vai dizer: olha, cuidado para não usar de maneira equivocada essa liberdade. Aí ele vai falar a respeito da supergraça, lá em Romanos 6 em diante, ele vai falar. Vocês receberam da graça, é verdade, agora não fica facilitando e botando pretextos para que esta graça te faça pecar deliberadamente também. Não seja hipócrita. Porque alguns são assim: não, mas a graça, né? A graça, e que graça é essa que não te faz sentir remorso e dor nenhuma por causa do pecado?
Aí não tem resposta. Aí já começa a substituir. Não foi bem um pecado, foi um deslize. Ah, pisou na bola. Não. Tu é jogador de futebol agora? Pecado é pecado. Pecado é pecado. O Senhor não perdoa quem desliza na bola. O Senhor não perdoa quem simplesmente falha. O que a Bíblia promete é perdão de pecados. Se você não confessar pecados, então não tem o que ser perdoado. Cuidado. Ficar amenizando. O cara traiu a esposa, ele cometeu adultério. Não, eu cometi um deslizezinho. Deslizezinho. Amenizando o pecado. Amenizando o pecado. Não pode. Ah, se tivéssemos a consciência de Deus a respeito do pecado. O pecado é o que leva as pessoas à morte. O pecado é o que leva as pessoas para o inferno. O pecado, cada pecado cometido é um tijolo, uma pedra que se forma um muro separando-nos do Senhor. Não, foi só um deslize. E trata com naturalidade. E trata como se fosse algo comum. Esse é indício de quem não é salvo. Trata com banalidade a respeito do pecado. Porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele de longe sente o cheiro do pecado e se desvia dele. Se desvia. Mas os salvos possuem um intercessor, amém? Apesar do pecado, que nós, por nós mesmos, não conseguimos vencê-lo. Alguém venceu por nós. O seu nome é Jesus Cristo. Ele venceu o pecado. Ele viveu uma vida santa, ele não cometeu pecado. Ele foi tentado em tudo. Imagine as tremendas tentações que ele sofreu no deserto, num tempo de jejum, no tempo de busca de Deus, dos propósitos de Deus para a realização de um ministério, o ministério de salvar a humanidade. Tentações fortíssimas. E coisas sobrenaturais acontecem na tentação de Jesus. A primeira coisa sobrenatural é que ele conseguiu jejuar por 40 dias. Dentre tantas outras tentações fortes, e ser teletransportado por alguns lugares extraordinários para observar, e os nossos olhos realmente seduzem o nosso corpo. A Bíblia fala a respeito de concupiscência dos olhos, mas Jesus venceu todas as tentações, mostrando-nos que através do seu sangue, nós também podemos vencer todas. Nós temos um intercessor. Pecou? É uma notícia muito triste essa. Mas tem uma notícia muito maior do que essa. Você tem um advogado junto ao Pai. Tem um advogado. Ainda temos o advogado. Daqui a pouco nós vamos ter um juiz. E sem advogado. Vamos prosseguir? O 6, o desejo de Deus é que abandonemos o pecado. Amados irmãos, uma pergunta ousada que eu quero fazer. É possível não pecar? É uma pergunta difícil, pensa bem. É possível não pecar? Não estou dizendo viver os nossos, 70, 80, 90, 100 anos sem pecar. Isso é impossível. Mas diante de situações diversas, ou diante de algum período, ou até de um longo período, é possível não pecar? A resposta é sim. Sim. Por quê? Porque senão Deus seria injusto.
Senão Deus seria injusto. Porque se é possível pecar, também é possível não pecar. José do Egito não escolheu não pecar? Daniel não escolheu não pecar? Sabe qual é o nosso problema? Nós não estamos preparados ou dispostos a sofrer as consequências do não pecar. Então a gente prefere o quê? Pecar. Daqui a pouco eu me conserto, sou amigo do cara lá de cima. Me conserto daqui a pouco. Está banalizando a sua fé. Mas o desejo de Deus é que abandonemos o pecado. Abandonemos o pecado. Não foi para isso que o Senhor Jesus se entregou numa cruz? Como que ele venceu o pecado e os seus filhos continuam pecando? Tem algo errado. E aqui, diante desta mulher, que foi apanhada em flagrante de adultério, o homem que estava com ela não apareceu não, mas ela foi pega. E ela merecia, de acordo com a lei, inclusive vivenciada naquele tempo, ser apedrejada, ser morta. E no final ali que Jesus está presente, e com poucas palavras ele consegue libertar essa mulher, o texto diz: então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Tem muita gente equivocada dentro das igrejas. Quer receber uma graça barata, um perdão falso, mascarado, para continuar na vida de pecado, para continuar errando. Eu sempre digo na ceia do Senhor, se há alguém que não tem previsão para fechar um ciclo de pecado na sua vida, não participe da ceia do Senhor. Se você quer continuar vivendo a vida de pecado, a ceia do Senhor não é para você. Não é. Porque você está vivendo na prática do pecado. E Jesus disse para essa mulher: agora vai e abandone sua vida de pecado. Jesus fez com que os acusadores dela fossem embora, calados, porque eles eram tão pecadores quanto ela, ou até piores. Mas ele não deixa de dar a esta mulher uma palavra: olha, você pecou, é verdade, agora abandone a vida de pecado. Você não morreu apedrejada agora aqui, porque eu estou aqui. Eu vim para salvar o mundo, Jesus disse. Eu não vim para condená-lo. Aliás, se alguém é condenado, é a própria pessoa que está assinando a sua sentença de condenação, porque não quer se libertar do pecado. E esta mulher, que fazia da prática do adultério algo natural, comum, agora ela ouve diretamente do Senhor Jesus: abandone a vida de pecado. Abandone a sua vida de pecado. E esse é o desejo de Deus para cada um de nós: abandonar a vida de pecado. É o seu trabalho que te faz pecar? É o seu celular, é a sua internet que te faz pecar? São os seus lábios que te fazem pecar? O que te faz pecar? Abandone. Abandone tudo isso. Em Provérbios 28, verso 13, a Bíblia diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha que interessante, há várias centenas de anos antes do Senhor Jesus, isso foi escrito. Quem esconde não prospera, não vai adiante. Aliás, Davi falou a respeito de que os seus ossos se secavam dentro dele por causa do pecado.
enquanto ele manteve o pecado escondido no seu coração. E agora, o texto está dizendo, mas quem confessa, e a Bíblia diz, confessem os seus pecados uns aos outros. E aí os psicólogos agora estão ganhando dinheiro em cima disso. Ficam lá só ouvindo confissões, e confissões, e confissões. E às vezes nem tem Deus a pessoa, mas sai dali melhor. Voltou para fora. E quantos de nós não dão valor a uma célula como um ambiente de confissão? Não dão valor a uma mentoria, a um discipulado a um, como um ambiente seguro, onde é possível confessar e ser curado. Quem confessa e abandona, alcança misericórdia. Olha que o abandona faz todo sentido aqui nesse texto. Tem que abandonar o pecado. Não fomos criados para o pecado. Enquanto houver pecado na vida de alguém, essa vida, ela não vai ter a realização plena, a vida plena que o Senhor Jesus tem para ela. Porque o pecado não foi planejado por Deus. O pecado não veio de Deus. Sétimo, existe uma condição para ser perdoado por Deus. Preste atenção na importância desse texto. Existe uma condição para ser perdoado por Deus. E essa condição foi colocada pelo nosso Senhor Jesus. Em Mateus 6, de 12 a 15. Ali está falando e ensinando aquela oração que a intitulamos a oração do Pai Nosso. Ainda que Jesus não tenha dito isso, Jesus não falou, agora eu vou lhes ensinar a oração do Pai Nosso. Não, ele não falou nada disso. Mas como ele começa a oração dizendo Pai Nosso, aí pegou, né? As músicas também são assim, né, irmão Leandro? Às vezes nem é o título, mas porque começa com aquela frase, virou aquela ali. Mas depois da oração, ele fala coisas importantíssimas. Ele ensina a orar. Ele ensina a orar. Mas depois ele faz considerações para que a sua oração não seja negligenciada, para que a sua oração não seja esquecida, para que a sua oração não passe do teto. Olha a consideração. Perdoa as nossas dívidas ou nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Que coisa séria. Existe uma condição para receber o perdão de Deus. Nós somos perdoados por Deus, o quanto perdoamos uns aos outros. Existe uma condição para ser perdoado por Deus. É assim como perdoamos. Se nós retemos o perdão para com o nosso irmão, os céus se fecham para nós. Não é isso que o texto está dizendo? Se perdoarem as ofensas uns dos outros. Sabe por quê? Nós somos muito egoístas. Nós queremos o perdão de Deus a todo custo, mas não perdoamos ofensas tão menores contra os nossos irmãos. Existe uma condição, e essa lei não será mudada. Nós que nos adequemos a ela. Então peça ao Senhor, pergunte ao Senhor, Deus, será que os céus não estão fechados para mim porque eu tenho que liberar perdão a alguém? Ou porque tenho que pedir perdão a alguém, ou porque tenho que liberar perdão a alguém? Pergunta para o Senhor e Ele vai te falar, eu não tenho dúvida. Se você tem o Espírito de Deus, Ele vai te falar. Ele intercede, Ele fala,
Ele sussurra ao nosso ouvido. Para quem o tem. Para quem o tem. Se perdoarem, há uma condição aqui. Há uma condição. Oitavo, o sangue de Jesus nos purifica do pecado. O sangue de Jesus nos purifica de pecado. Não há outro remédio, meus irmãos. Não há. João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema de retermos conosco o pecado é que nós tiramos de nosso Senhor Jesus aquilo que Ele veio fazer. Para que Jesus veio? Para tirar o pecado do homem. Para lavar o homem, para purificar o homem, para que o acesso a Deus fosse possível. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Só tem esse caminho. O caminho de Jesus, o caminho do sangue derramado. O sangue de Jesus nos purifica do pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Temos que nos apropriar disso, irmãos. Temos que nos apropriar disso. Pastor, eu peço perdão, mas eu não me sinto perdoado. Já ouvi isso algumas vezes. É possível que isso aconteça, sabe por quê? Está tão afundado no pecado, está tão viciado no pecado, o pecado já está entranhado na vida. Aí tu acha que com uma oração, tu vai se sentir realmente liberto? Tu vai se sentir realmente que... Por que Jesus disse que Ele ia lavar os pés dos discípulos e Pedro falou: então lava-me por inteiro? Aí Jesus disse: não, só os pés precisam ser lavados. Vocês já foram purificados. Os pés precisam ser lavados apenas. Porque, meus amados irmãos, à medida que caminhamos, pode grudar sujeira em nossos pés. Isso representa o pecado na vida de uma pessoa. O pecado. É por isso que Jesus fala: eu lhes dei o exemplo para que vocês também façam isso. Lavem os pés uns dos outros, em outras palavras. Lavar os pés uns dos outros é ajudar o irmão a vencer um pecado. É orar pelo irmão, clamando por libertação na sua vida. Há tantas pessoas que falam: não vou mais para a igreja, não vou me batizar, porque eu não consegui largar minhas bebidas. Não vou para a igreja, eu não posso me batizar, não posso me tornar mesmo, porque eu não consegui largar do cigarro. É aqui que deveria estar, para receber oração e com ela a libertação de seus pecados. Mas não, eu prefiro o cigarro, então nem vou para a igreja. Eu prefiro a bebida. O que eu vou fazer lá na igreja? A Bíblia diz que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como eu vou saber que eu estou purificado? Simplesmente, meu irmão, crendo, se você fez a coisa certa. Se você confessou de todo o seu coração. Se você vai vigiar e orar mais para não voltar a cair. Se você vai mudar as amizades que estão te levando para o mesmo pecado. Às vezes até se você precisa mudar de emprego. Onde a tentação é forte e está te influenciando grandemente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, Ele é fiel.
Ele é fiel para nos perdoar. Então você não se sente perdoado porque você não crê, porque você não se apropria da palavra e da mensagem extraordinária que sai dela e do poder que sai dessa palavra. Se aproprie disso. Se porventura alguém pecar, João já deixou essa margem, pode ser que alguém peque mesmo. A ordem inicial é: não pequem. Não foi isso que ele disse? Não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, nós temos um intercessor. É possível não pecarmos, e é possível ainda, numa repescagem, que o nosso advogado nos defenda. É muito amor por nós, é muita misericórdia pelas nossas vidas. Realmente, não há o que se comparar, não há nada que possa ser comparado a esse amor tão grande. Por isso que a própria palavra diz em João 3,16, que Deus nos amou de tal maneira, faltou expressão quantitativa, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Aí eu pergunto, por que continuar pecando? Por que continuar pecando? Filhinhos, 1 João 2,12, olha que coisa linda. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Não se sente perdoado? O que eu cometi foi algo muito grande. É exatamente o que o diabo quer ouvir de seus lábios, de que você ficou preso àquilo. E a verdade é que não existe um pecado tão grande que o sangue do Senhor Jesus não possa perdoar. Lógico, desde que confessado, desde que arrependido. Existe um pecado que Jesus não pode perdoar: o pecado não confessado. Esse ele não pode perdoar. O pecado não confessado. Alguém diria, blasfêmia contra o Espírito Santo. Não sabe nem o que é isso. A maioria de nós precisa fazer um estudo mais aprofundado a respeito disso. Jesus falou a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque atribuíram a Jesus, atribuíram a ele que ele estava expulsando demônios pelo poder de Satanás. O que ele fazia pelo poder de Deus, disseram, é pelo poder de Beelzebu que ele faz isso. Olha lá o contexto. E esse tipo de pessoa que atribui a Satanás a obra de Deus, olha, ela já está perdida mesmo. Já está perdida. Porque para chegar nesse nível de iniquidade, então, não há pecados que o Senhor não possa perdoar, desde que confessados, desde que arrependidos. Prosseguindo, Apocalipse 7, 13 e 14, dentro das visões de João. Então um dos anciãos me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, no caso João respondeu, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Pessoas de todas as tribos, todos os povos, línguas, nações, louvando a Deus e cantando diante do Senhor. Leia Apocalipse 7 por inteiro que você vai ver o contexto. Quem são esses, João? Não sei. Esses foram os que venceram a grande tribulação.
e suas vestes foram lavadas, isso quer dizer, eles foram purificados. Eles não têm mais pecados na sua vida, porque o sangue do Senhor Jesus os limpou, aniquilou todo o pecado da vida deles. Glória a Deus. É possível sim libertar-se do pecado. Em Hebreus 9,14, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. O texto está dizendo, meus irmãos, que antigamente lá com os sacerdotes, se eles, porque derramavam sangue de bode e aspergiam, então eles eram purificados. Agora imagine então o que o sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode fazer por nós. Purificará a nossa consciência de atos que nos levam à morte. 9. Pecado perdoado jamais será lembrado. Amém? Isso é bíblico, mas vale no seu casamento também, tá? É válido lá no teu casamento, tá bom? Já perdoou, mas por que fica lançando na cara constantemente? Será que perdoou mesmo? Vamos ver como é que Deus se porta a respeito de pecado perdoado. Hebreus 10, 17 a 20. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Porque, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Está vendo como alguns de nós se sentem melhores do que Deus? Porque o próprio Deus disse que dos seus pecados não me lembrarei mais. Que pecados? Pecados perdoados, pecados confessados, pecados que já foram libertos, que já houve purificação, que já houve apropriação da palavra, do sangue. O que o Senhor Jesus faz com esses pecados? Ele diz: não sei mais de que pecado você está falando. Amém? Amados, um Deus santo, sem pecado, todo-poderoso, que não há limites para Ele se esquece de nossos pecados. Já pensou nisso? Aí você entende o quanto é a relação de Deus com o pecado, né? Ou seja, não há relação alguma com o pecado. Pelo contrário, Ele quer nos tirar dele. Ele quer nos ver longe e libertos dos pecados. Pecado perdoado jamais será lembrado. Assim é com o nosso Deus. É Deus falando. Espero que ao menos no teu casamento seja verdade isso aqui. Fica trazendo à tona não, fica tão cansativo, tão chato o que passou, que já foi tratado, larga para lá. Honestamente, é um sinal de que não foi bem perdoado assim. 10º e último, lembre-se que você morreu para o pecado, amém? Romanos 6, o texto que está no informativo está mais resumido. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, a igreja, os santos, os salvos, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma novidade, uma vida nova. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam aos membros dos seus corpos o pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, não encarem esta mensagem, esse sermão, como um pastor mau que está procurando alguma coisa na minha vida para poder me acusar. Não. Encare essa mensagem observando o tamanho do amor de Deus por você, e o desejo dele é te perdoar e te ver livre do pecado. Amém? Encare dessa forma. Ainda que o pastor tenha a autoridade e a designação do alto para denunciar pecados, amados, mais do que denunciar pecados, eu quero que cada um de nós aqui nos apropriemos do perdão de Deus através do sangue do Senhor Jesus. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que isso. O pastor não é inimigo de ninguém. E não é egoísta. Quer subir juntinho de você. Não quer que ninguém fique para trás, não. Por isso essa mensagem do perdão através do sangue de Jesus. Se aproprie do perdão de Deus sobre a sua vida. Jesus já foi penalizado por causa do seu pecado, do meu pecado. Você não tem que carregar mais as consequências dele. Jesus simplesmente está dizendo a nós nessa noite: deixa que eu resolvo o problema do pecado. Deixa comigo o seu pecado. Ele sabe o que fazer. Amém? Nós não sabemos. A gente se atrapalha, a gente se embaraça nele. E não consegue sair, se atola, fica atolado no pecado. Mas se o confessarmos e o abandonarmos, então nós vamos alcançar a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Coloque-se de pé. Eu quero orar. Quero orar nesse momento. Pecado é desobedecer a lei. Todos pecaram e merecem a morte. Pecamos porque não vigiamos e não oramos. Precisamos nos arrepender e confessar os pecados. Os salvos possuem um intercessor. O desejo de Deus é que abandonemos o pecado. Existe uma condição para ser perdoado por Deus, isso é perdoar o próximo. O sangue de Jesus nos purifica do pecado. Pecado perdoado jamais será lembrado. E devemos nos lembrar de que nós já morremos para o pecado. E o interessante desse último texto é que ele diz que nós já morremos para o pecado e agora nós temos que mudar o viés, o significado da nossa vida.
nossos corpos serviam ao pecado. Serviam ao pecado. Eu olho os irmãos aqui e me vejo também. Nós somos um monte de coisa. Nós somos um monte de coisa que não presta. Todos nós somos afundados no lamaçal do pecado. Todos nós. Agora que eu recebi o Senhor Jesus, eu tenho Deus na minha vida, eu sou um salvo agora, pela bondade do nosso Deus, pela misericórdia dEle, pelo sangue dEle que me banhou, que me lavou. Agora, eu tenho que oferecer ao Senhor sacrifícios vivos. Não mais derramamento de sangue, porque o sangue de Jesus é suficiente. Sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo, ou seja, oferecer os membros dos seus corpos ao Senhor, é servir a Ele, é se dedicar a Ele, é fazer as coisas dEle, é servir, é ser um ministro do Senhor, ter um coração de servo. Então, se você dedicava muito tempo no pecado antigamente, agora dedique muito tempo ao Senhor. E assim por diante. Porque para o pecado já morreu. O pecado já morreu para o pecado. Já morreu. É por isso que eu não tenho dificuldade nenhuma de corrigir os meus irmãos, se porventura eu observar neles pecado. Porque eu chego para o meu irmão e falo, tem um desvio de percurso aí. Tem um ponto cego aí, tu não está enxergando. O quê? Pecado. Volte-se. Olha o que diz a lei de Deus, a sua palavra. E essa pessoa então se arrepende, confessa, abandona e encontra misericórdia. Jesus diz: ganhaste a teu irmão. Ganhaste teu irmão. E a Bíblia diz que é uma tremenda festa no céu quando um pecador se arrepende. Deus gosta quando a gente confessa pecados, porque a gente fala: me contaminei com algo que eu não devia, me meti num mundo que não era meu, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, a velha vida se foi, agora por causa do sangue de Jesus eu tenho uma nova vida, uma nova vida. Por isso que a gente precisa ajudar um ao outro, corrigir um ao outro, exortar um ao outro, servir um ao outro, amar um ao outro, perdoar um ao outro, carregar os fardos pesados uns dos outros, saudar uns aos outros e tantos outros uns aos outros, porque nós estamos indo para o mesmo céu, meus irmãos. Feche seus olhos.